estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, é com imensa satisfação que estamos aqui para darmos continuidade ao estudo de O Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. Este é o programa de número 74. Nós estamos estudando o capítulo 19 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. O papel dos médiuns nas comunicações espíritas é o título dado por Allan Kardec. Este é o segundo programa relativo a este capítulo. Especificamente, nós estamos analisando a influência do espírito pessoal do médium, assim que Kardec coloca, na comunicação, ou a influência do médium na comunicação, de forma consciente ou inconsciente. O item sob análise é o item 223 de O Livro dos Médiuns. A questão é a de número 4, em que Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Desde que o espírito do médium pode, em existências anteriores, adquirir conhecimentos que esqueceu debaixo do envoltório corporal, mas de que se lembra como espírito, não poderá ele tirar das profundezas do seu próprio eu as ideias que parecem fora do alcance da sua instrução? O que Allan Kardec estava investigando era se havia possibilidade do médium, quando em transe, acessar o seu subconsciente, onde se armazenam as experiências das diversas reencarnações que nós tivemos, e aí trazer um ditado supostamente mediúnico que nessa encarnação estaria fora da possibilidade de conhecimento do médium, mas que estaria gravado no seu subconsciente. Então, o questionamento era se durante o transe o médium, na verdade, não está acessando o próprio subconsciente. E os espíritos, curiosamente, dizem que isso acontece frequentemente, mas eles colocam uma ressalva. No estado de crise sonambúlica ou estática. E aí é importante a gente analisar, ou seja, o médium está, sim, acessando o seu subconsciente se ele for sonâmbulo, se ele estiver em estado de sonambulismo. Porque conscientemente ele não tem condições de fazer esse acesso ao subconsciente. E o espírito continua respondendo a Kardec. Ainda uma vez, repito, há circunstâncias que não permitem dúvida. Estuda longamente e medita. Ele está fazendo referência ao tema anterior, à pergunta anterior, que foi motivo de estudo nosso no programa passado, em que há possibilidade, sim, do médium acessar o subconsciente, que é o chamado animismo, mas em casos muito peculiares, quando ele está em transe sonambúlico. Agora, isso não quer dizer que pelo próprio médium não possam manifestar outros espíritos. O que Kardec, na verdade, está desvendando aqui é a alta complexidade da mente humana. E dois fenômenos que a mente humana permite, mostrando que o chamado fenômeno mediúnico
é muito mais complexo do que nós imaginamos. E isso é o que a gente pode saber na nossa faixa evolutiva. Ou seja, a nossa mente, ela oscila, podendo acessar informações do passado, gravados no nosso subconsciente, mas também a nossa mente veicula pensamentos de outros espíritos. Então, nada é muito simples. O transe mediúnico ele é muito complexo. E na reunião mediúnica, o dirigente precisa dominar esses conhecimentos, porque ele está continuamente lidando com dois fenômenos que a gente homogeneiza e chama fenômeno mediúnico, mas, na verdade, muitos dos fenômenos é anímico, ou seja, é a alma do médium, não é, se manifestando. De outras vezes é o fenômeno mediúnico típico. Então nós podemos dizer que há um fenômeno mediúnico atípico, que é o anímico, quando o médium vai espontaneamente no seu subconsciente retirar as informações, e o fenômeno mediúnico típico, que é aquele em que ele está sendo intermediário de outro espírito, não é? De outra mente. Então, o nosso complexo psíquico, ele é extremamente amplo. E nós lidamos com isso diuturnamente, não só na sessão mediúnica. Porque esse acesso ao subconsciente muitas vezes acontece também no cotidiano, sem a gente perceber. É naquele momento em que a gente é tomado por um automatismo. Agora, a expressão, não é, fenômeno mediúnico atípico ou anímico, ele se dá naqueles casos em que a pessoa está em transe sonambúlico, ele não está consciente, ele está em estado hipnótico, provocado por espíritos. Já disse e repito, se isso acontece em reunião mediúnica, o fenômeno é plenamente controlável, mas se isso acontece na casa do médium, muitas vezes ele nem é espírita, pode nem ser espírita, e acontece um fenômeno sonambúlico, isso pode ser grave na saúde do indivíduo, porque se ele é tomado por um processo obsessivo, ele pode chegar ao suicídio em estado sonambúlico, hipnotizado por inimigos do passado. Então é uma condição psíquica muito delicada e que merece, por parte de todas as pessoas, muito estudo e atenção. Por isso a importância da oração, do equilíbrio no lar, da vida reta, para que a pessoa não entre em determinados estados psíquicos altamente perturbadores. Agora, nem tudo é subconsciência. A subconsciência explica uma parte dos fenômenos, mas Emmanuel faz uma observação muito importante no livro Emmanuel, comentando exatamente essa questão colocada por Allan Kardec. Ele diz o seguinte: a subconsciência, tão investigada em vosso tempo, não elucida os problemas dos chamados fenômenos intelectuais. O que quer dizer isso? Que existem realmente espíritos que se comunicam através do médium e cujo domínio psíquico vai muito além do acesso subconsciencial. Então, nem tudo é subconsciente. Existem os dois fenômenos. Muitas teorias apressadas, prossegue Emmanuel, presumem explicar todo o mediunismo com a sua estranha influência no eu consciente. Então, na verdade, nem tudo é psiquismo. Existe sim o mediunismo. O psiquismo é se tudo fosse proveniente da mente do médium. A mente do médium participa, porque é impossível anular. E isso Allan Kardec avança no assunto na questão número 5. As comunicações que provêm do espírito do médium,
é o fenômeno anímico ou mediúnico atípico, que nós estamos utilizando a expressão, são sempre inferiores às que possam ser dadas por outros espíritos. Faz uma pergunta genérica, querendo saber se, quando é a alma do médium que está se manifestando, essa mensagem seria de conteúdo inferior à de um espírito. E a resposta que ele obtém é a seguinte: sempre não. Pois um espírito que não o do médium pode ser inferior ao do médium, e então falar menos sensatamente. É o que se vê no sonambulismo. Mas aí, as mais das vezes, quem se manifesta é o espírito do sonâmbulo, o que não raro diz coisas muito boas. Então, ou seja, muitas vezes um espírito pode se manifestar através de um médium e ser de categoria inferior ao do médium. Então a mensagem vai ser abaixo da capacidade de transmissão da mensagem do médium. Então aqui os espíritos estão dizendo que acessar o subconsciente, a manifestação anímica, a manifestação da alma do médium no estado de sonambulismo, pode trazer mensagens muito elevadas. E aí entra aquela questão que a gente vem discutindo. É possível ver a diferença? Quando os espíritos dizem a Kardec, estuda longamente, observa, é porque aí é preciso que a pessoa conheça essa matéria e também observar as condições em que o fenômeno se dá. Primeiro, a gente tem que conhecer o médium. Ele é um médium sonâmbulo ou não? Se ele é um médium sonâmbulo, ou um psicofônico sonambúlico, aí é possível o transe anímico. Se ele não for sonâmbulo, não é possível o transe anímico, em que acessa-se o subconsciente. Embora não se anule 100% o médium, porque a vestimenta das palavras, ou as palavras que vestem o pensamento, melhor dizendo, é do médium. Nós vamos seguir esclarecendo. A questão número 6. O espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento ou este tem, por intermediário, o espírito encarnado no médium? Nós já analisamos parcialmente essa questão. Ele quer saber, Kardec indaga ou pesquisa, se o espírito se comunica ou ele precisa da participação do médium no processo. E aí os espíritos respondem. O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar. E por ser necessário uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam. Como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância uma notícia. E na extremidade do fio, uma pessoa inteligente que receba e transmita. Aqui ele estava fazendo referência ao telégrafo, né? Mas André Luiz utiliza aqui a expressão circuito mediúnico para falar dessa ligação psíquica do espírito com o médium e o fluxo e refluxo do pensamento, que seria essa ligação, essa cadeia que os espíritos utilizam aqui com Allan Kardec, porque na época não tinha como eles usarem uma expressão mais avançada do que o telégrafo, que podia transmitir uma informação de um continente a outro. Agora, aqui eu gostaria de destacar outras duas questões. A questão do intérprete, que muita gente ainda está com dificuldade nessa questão do processo interpretativo. E a expressão que eles usam com Kardec, que é o espírito do médium está ligado ao corpo. Essa expressão é muito importante. Nós estamos ligados ao corpo, nós não estamos presos ao corpo. É isso que explica o fenômeno da bicorporeidade, do próprio sonambulismo, da própria manifestação da alma do médium pelo seu próprio corpo, é porque a gente está ligado. Nós não estamos presos. Então é uma ligação. Essa ligação se desfaz com a desencarnação, mas nós estamos ligados ao corpo. É por isso que a gente pode se desdobrar. À noite, sair do corpo quando dormimos e numa reunião mediúnica ocorrer um desdobramento, é porque a gente está ligado.
A pergunta número 7, a gente vai analisar essa questão da interpretação. O espírito encarnado do médium exerce alguma influência sobre as comunicações que deva transmitir provindas de outros espíritos? Porque na pergunta anterior, os espíritos disseram, o médium é um intérprete. Agora ele está perguntando, a alma do médium, ou o espírito encarnado do médium, como é a expressão usada aqui, a alma do médium exerce alguma influência na comunicação? Ou seja, no processo de interpretação, o médium, consciente ou inconscientemente, interfere? Veja o alcance dessa pesquisa. Ou seja, ele está querendo saber se a mensagem que chega até nós, mediunicamente falando, ou animicamente falando, essa mensagem, ela expressa 100% do pensamento, ou pensamento puro do espírito? A resposta que Kardec obtém é que não. Não há uma mensagem que seja 100% do pensamento de um espírito. Há sempre a influência do médium. Vou ler a resposta. Exerce, porquanto, se estes não lhe são simpáticos, pode ele alterar-lhe a resposta, alterar-lhes as respostas, e assimilá-las às suas próprias ideias e seus pendores. Não influencia, porém, os próprios espíritos autores das respostas, dos quais constitui-se apenas um mau intérprete. Ou seja, o médium, se ele não tiver atenção, se ele não tiver capacidade e afinidade com o espírito comunicante, ele interfere e pode até alterar o pensamento do espírito segundo suas próprias ideias e tendências. Isso é muito interessante, porque nos leva a raciocinar com lógica tudo o que nós repassamos, para que nós não nos tornemos maus intérpretes do pensamento dos espíritos elevados, mas também para que não nos sintonizemos com espíritos inferiores. A pergunta número 8 é no seguinte sentido: será essa a causa da preferência dos espíritos por certos médiums? Não há outra, respondem os espíritos. Os espíritos procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que lhes exprima com mais exatidão os pensamentos. Não havendo entre eles simpatia, a palavra que está no sentido de afinidade, o espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência e se torna um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel. É o que se dá entre vós, quando a opinião de um sábio é transmitida por intermédio de um estonteado ou uma pessoa de má fé, ou seja, uma pessoa que não tem a capacidade, ou uma pessoa que tem a intenção. Então, o espírito do médium, ele pode ser um antagonista e oferecer resistência. Esta é a chave da proteção do médium contra os processos obsessivos. Para que o médium se proteja da obsessão, ele precisa ser um antagonista ao pensamento do obsessor e oferecer resistência.
ele não pode estabelecer sintonia, ele não pode ter afinidade. Senão, se ele tiver afinidade, ele não oferece resistência. O médium fica obsidiado. O médium, eu estou aqui usando a expressão lato sensu, todos os médiuns, com faculdades ostensivas ou não. Para uma comunicação mediúnica elevada, se o médium for antagonista ao benfeitor espiritual, ele também não vai transmitir a mensagem. Então, isso aqui é uma regra geral de sintonia. Os espíritos procuram o intérprete que mais se simpatize com eles. Então, um obsessor vai buscar uma pessoa que tenha tendências que ele, obsessor, tem. Se o obsessor, ele quiser beber, porque os espíritos bebem a partir da captação fluídica dos médiuns, das pessoas, ele vai procurar uma pessoa que beba bebida alcoólica. Porque se ele se aproximar de uma pessoa que não utiliza bebida alcoólica ou tóxico nenhum, essa pessoa que não se utiliza, não tem hábito de beber o álcool, não tem hábito de utilizar de tóxicos, essa pessoa será uma antagonista e oferecerá resistência à pretensão do espírito. Então o indivíduo se protege. Mas se a pessoa estiver na mesma faixa de sintonia ou simpatia, para usar a expressão de Kardec, a ligação será intensa e o indivíduo passa ou dá continuidade ao uso dos tóxicos, muitas vezes sem nem perceber que está sob fascinação, que está sob obsessão. Então, muitos médiuns perguntam, como é que eu faço para me proteger no cotidiano? As pessoas, em geral, fazem essa pergunta, como é que a gente se protege contra as influências negativas? Se tornando um antagonista às pretensões do espírito. Ou seja, eu não posso oferecer aquilo que o espírito deseja. Eu tenho que oferecer resistência. Então, essa resistência ela é psíquica, com base nas tendências. Agora, se eu reconheço em mim más tendências, eu posso ir criando resistência, não acolhendo esses desejos que às vezes vêm do meu subconsciente, do meu passado, tendências negativas, ao crime, ao mal, ao desejar o mal, ao odiar, guardar mágoa. Se eu alimento esses vícios morais, eu atraio espíritos da mesma natureza, são simpáticos, que vão alimentar esse ódio, essa mágoa. Então, a grande questão é você aprender a dominar a mente, ser antagonista no momento que deve, ou se sintonizar no momento apropriado. Então, a gente tem que aprender nesse domínio de oferecer resistência ou não, que é a grande chave para que o médium, sobretudo iniciante, se controle e as pessoas em geral se protejam, porque esse conhecimento aqui ele não se circunscreve ao espaço da mediunidade estudada por médiuns. Isso aqui é uma informação que deve ser espalhada para todos, porque a questão é psíquica. Então, muitas vezes, as pessoas querem se proteger com objetos, as pessoas querem se proteger com determinadas falas, não é? Algumas vezes, imagens que a pessoa queira se apropriar para poder se proteger, mas a questão ela é psíquica. As imagens, elas têm que ser psíquicas, para que eu possa desligar dos pensamentos que me chegam.
para que eu seja antagonista das influências dos espíritos sofredores. Então a questão não é repetir orações, por exemplo, não é? Muitas vezes decorado, é de sentimento, porque aí eu mudo o padrão psíquico. Essa é a compreensão que a gente extrai dessa explicação dos espíritos, para que a gente tenha um domínio sobre as situações. Mas esse antagonismo psíquico, ele tem que estar fundamentado numa mudança comportamental, porque não adianta eu fixar uma imagem no pensamento e não ter uma conduta moral compatível, porque eu vou conseguir fixar aquele pensamento, a imagem, né, na mente por um tempo. Eu não consigo ficar pensando em algo o tempo todo. Eu tenho que ter serenidade na mente. Por isso é que o comportamento influencia na ação positiva ou antagonista, ou negativa, em relação à sintonia com os espíritos. Porque não adianta a gente camuflar por uma fixação psíquica por um momento. Eu posso até estabelecer uma dessintonia, mas aqueles espíritos continuarão me assediando. E essa questão da resistência, ela acontece no fenômeno mediúnico. Eu trouxe aqui um caso para nosso estudo extremamente interessante em relação aos espíritos vencerem a resistência do médium. Os espíritos muitas vezes ficam ligados ao médium, à pessoa, não é? Por muito tempo esperando a brecha psíquica. Isso acontece positivamente ou negativamente. Eu trouxe aqui um caso positivo, um caso belíssimo em que o espírito vence a resistência do médium para transmitir a mensagem. Mas nesse caso, de uma forma muito positiva e não negativa. É o caso trazido pela nossa querida amiga, hoje na Pátria Espiritual, Sueli Caldas Schubert. Ela anotou no livro Semeador de Estrelas, em que ela narra episódios, não é, da vida do médium baiano, Divaldo Pereira Franco, uma pessoa excepcional. Aliás, aqui duas almas extremamente bondosas, Sueli e Divaldo, unidos para a publicação desse livro, Semeador de Estrelas. No capítulo 10, e eu vou ler, porque a narrativa de Divaldo é única e muito bela, Divaldo narra o seguinte: no mês de abril de 1970, terminando as palestras feitas em Juiz de Fora, na semana do livro, retornei ao Rio numa Kombi, já à noite, deixando por distração o quebra-vento aberto. Era uma noite muito fria e eu gripei. Cheguei ao Rio afônico e com uma febrícula. No dia seguinte, passei com muita febre e à noite, apesar de medicado, a gripe não amainou. Era o dia de culto evangélico na casa de Celeste e Lena, duas amigas de Divaldo. E não pude participar, tal o estado de prostração em que me encontrava. As duas amigas e Honorata, auxiliar, começaram o culto quando de repente vi entrar no quarto onde me encontrava uma entidade veneranda que me disse: eu sou Vitor Hugo. Há alguns anos venho entrando em contato psíquico contigo, inspirando-te na narração de alguns fatos nas conferências para gerar um clima de sintonia. Tenho uma tarefa a propor-te. Eu gostaria de escrever 10 romances através de ti. Fiquei muito surpreso, porque jamais me havia passado pela mente ser médium de romance. Acreditava
que essa parte da psicografia ficaria reduzida a páginas soltas, a temas evangélicos, a assuntos doutrinários breves. E julguei que o que via e ouvia era uma alucinação, um delírio proveniente da febre. Mas o espírito instou e propôs-me: por favor, levanta-te, toma do papel que eu quero escrever. Ainda assim, pelo estado em que me encontrava, não me animei. Por estar convencido de que era uma alucinação, já que eu não tinha condições de ser médio de uma entidade tão nobre. Todavia, o espírito voltou a insistir e Joana de Ângeles me apareceu, confirmando para tirar-me a dúvida e pediu-me que fizesse um esforço, porque a febre e aquele estado psicológico especial eram também um recurso de que Victor Hugo usava para quebrar as minhas resistências de personalidade, a fim de que meus clichês mentais, pelo hábito de falar incessantemente, não viessem a interferir na obra que ele tinha preparado para ser psicografada. Com muito esforço, levantei-me e, apoiando-me à parede, fui até a sala. Quando Celeste e Lena me viram, muito pálido e tiritando de frio e febre, ficaram muito surpresas. Eu lhe expliquei a ocorrência. Foi providenciado papel, até papel de embrulhar pão, que foi recortado e outras folhas soltas. Sentei-me à mesa e pedi-lhes a colaboração. E como estava na parte final do culto evangélico, antes da prece derradeira, o Espírito veio. Curvou-se sobre mim. E quando começou a escrever, deu-se um fenômeno que a partir daí me seria familiar. À medida em que a mão escrevia, eu tinha a sensação de estar no cinema, vendo a projeção de um filme, mas um filme em Technicolor, em que a tela muito ampla, em uma tela muito ampla e com uma beleza incomparável. Quando voltei ao normal e li a mensagem que se intitulava O Duque de Bsidiem, era exatamente o que eu tinha visto psiquicamente, com a diferença de que o que eu observava, muito mais do que estava escrito. Era como se eu tivesse ido ao cinema com um cego e fosse descrever-lhe o que estava vendo. O que eu via era muito mais do que eu podia transmitir. Ao terminar a psicografia, eu estava total e radicalmente curado, bem disposto, passaram a febre, a indisposição, eu me recuperei. No dia imediato pela manhã, o espírito escreveu mais 2 capítulos e terminou o programa de prosseguimento do trabalho. Continua narrando Divaldo Franco. Houve um fato muito curioso. Uma das personagens, Girolamo, havia, num desses capítulos, cometido um crime hediondo. E, como eu o vira, fiquei muito chocado. Aquilo me produziu um certo ressentimento contra a personagem. E, naturalmente, enquanto aguardava o desenvolver do romance, comecei a imaginar como é que a lei iria alcançá-lo, a fim de que resgatasse aquele crime. Ele matara 3 crianças de uma forma
impiedosa, depois de dar-lhes um narcótico, porque ia ser o legatário dos bens caso as crianças herdeiras diretas viessem a desencarnar. Quando fui psicografar com esse estado de alma, Vitor Hugo esclareceu: você não pode interferir na trama do meu livro. Essas personagens desencarnaram no século XVIII e você está criando clichês mentais que me irão dificultar a narrativa. Por favor, não antecipe o desenvolvimento do romance. Para minha surpresa, diz Divaldo Franco, Vitor Hugo, a partir daí começou a escrever de uma forma que não dava o encadeamento. Ele não numerava os capítulos e eu me dava conta que era, digamos, o capítulo 6º, o 10º, a segunda parte do livro, etc. Somente quando terminou a obra, que eu ia datilografar, é que me pediu que numerasse os capítulos nas folhas a lápis, que eu grampeava e colocava num classificador perfuradas para facilitar a movimentação. Aí então, enquanto datilografava já coordenado, tive a ideia de toda a trama da obra. Foi um fato muito curioso e uma grande lição para mim. Divaldo continua narrando outros episódios da rica experiência mediúnica que ele tem, e o caso é extremamente elucidativo e se encaixa plenamente no tema que nós estamos estudando por Allan Kardec, com Allan Kardec neste capítulo. O que se destaca nesse caso, e que merece a nossa análise, é que a febre que Divaldo teve no estado gripal foi provocado para que se eliminasse a resistência que ele oferecia ou poderia oferecer na psicografia com essa entidade elevadíssima, Vitor Hugo, que ele, inclusive, considerava-se incapaz de transmitir ou de analisar o pensamento, né, transmitir o pensamento, ser intérprete do pensamento de um espírito daquela categoria. Comparativamente, num plano mais corriqueiro, isso acontece com os médiuns no dia da reunião mediúnica, quando sentem aquilo que nós chamamos a síndrome do dia da reunião mediúnica, aquele mal-estar, aquela apatia. Eu cheguei a conhecer pessoas que apresentavam sinais de gripe, realmente, como o Divaldo coloca aqui. Por isso é que o médium não pode faltar à reunião mediúnica, identificado que era uma situação, aqui Divaldo tinha uma plena consciência da situação, Joana de Ângeles o orientou, mas o médium, no cotidiano, verificando que aquela enfermidade, ela não tem a gravidade, não é, que se imagina, não é algo realmente físico, e o médium tem condições de saber, então ele deve ir à reunião mediúnica. E o que acontece na maioria das vezes é exatamente o que Divaldo relata aqui. Depois do fenômeno do transe, que Divaldo aqui estava no transe de psicografia, ele é um médium mecânico, aquele estado febril desaparece. Então o mal-estar do médium desaparece. Se o médium falta à reunião, e essa psicossomatização decorre de influência espiritual, esse estado se mantém mais longamente. Então, aí é que é danoso para a saúde do médium. Ele ir para a reunião mediúnica representa a recuperação da saúde. Não ir, ele agrava o estado de enfermidade. Muitas pessoas que não compreendem isso, psicossomatizam influenciações espirituais, não participam de reunião mediúnica, não estudam, muitas vezes não oram, e são doentes de doenças fantasmas. Doenças que a medicina chama de psicossomatização, doenças psicológicas,
embora elas existam, isso é um fato, porque nós vimos que a nossa mente é muito ampla, de possibilidades, de possibilidades muito complexas, ou seja, subconsciencialmente eu posso criar uma psicossomatização, mas eu também posso criar uma psicossomatização por influência espiritual. Os dois fatos podem acontecer. Nos dois lances, eu preciso me harmonizar com a prece, o trabalho no bem, que eu saio desse estado derrotista, psiquicamente criado por mim ou alimentado por influência espiritual. O outro fato que merece análise, nesse caso que Divaldo narra nesse livro, O Semeador de Estrelas, é que Vitor Hugo convivia com ele por vários anos. Aqui, para se estabelecer uma sintonia mais ampla de afinidade, naturalmente que Divaldo oferecia essas condições de vida passada. Senão, Vitor Hugo não teria se aproximado dele. Porque é o que Kardec coloca aqui. O espírito vai buscar o melhor intérprete para os seus pensamentos. Mas isso não é automático, é preciso de um tempo de convivência. Veja que Vitor Hugo, sem que Divaldo soubesse, já o inspirava a narrar fatos e episódios. Só agora, na década de 70, que ele se revela para Divaldo e diz do compromisso de ambos. Porque Divaldo aí já tinha maturidade para saber. Então, isso acontece também com muitos médiuns, em que espíritos o acompanham. Daí a conduta do médium tem que ser de trabalho, de esforço, como a gente vê aqui no exemplo de Divaldo, para que atraia bons espíritos. É claro que a tarefa de Divaldo com Vitor Hugo foi assumida antes da reencarnação do médium, para que esse processo aqui se estabelecesse. Isso é uma ilação que eu faço, mas que decorre da lógica, pelo grande trabalho que Vitor Hugo fez através de Valdo Franco. Isso não é algo que se improvisa. Isso decorre, às vezes, de várias reencarnações de convivência, que Vitor Hugo verificou as condições do Divaldo, se reaproximou, não se revelou, até o momento apropriado em que Divaldo tivesse condições psíquicas, talvez até profissionais, de tempo, para que se dedicasse a uma tarefa tão ampla, como ele já, na década de 70, já era um médium muito conhecido mundialmente falando. Esse é outro ponto que eu destaco aqui na análise desse caso, que é muito rica e que se aplica ao nosso caso. Uma outra coisa que chama atenção aqui também, Divaldo usa a expressão, ele não se via médium de romance. Então, o médium, ele está em desenvolvimento sempre. Muitas vezes você não conhece totalmente as suas possibilidades. É por isso que o médium tem que ser perseverante. Se Divaldo não tivesse sido perseverante, ele não chegaria nessa fase de trabalho de psicografia, que é uma fase muito mais complexa, que é o romance, que exige uma dedicação do médium muito grande. Outro aspecto que eu destaco aqui, que eu acho muito importante dentro desse processo interpretativo, Divaldo narra que ele se via dentro de um grande cinema, ele via uma tela, e que as imagens que ele via eram muito mais complexas, a trama era muito mais rica do que ele transmitiu para o papel. Esse fenômeno é o fenômeno interpretativo. Muitos médiuns veem as cenas e a mão escreve automaticamente. Então, é a grande dificuldade, dúvida de interpretação que o médium tem. Não é que o pensamento chega e você raciocina e interpreta. Isso é automático. Divaldo percebeu que o conteúdo da mensagem era menor do que ele estava vendo. Ele estava vendo porque ele estava desdobrado. Ele se desdobrou. E o corpo ficou no automatismo da psicografia mecânica. Quando ele leu, ele viu que o conteúdo era menor. Ele comparou. Isso é
muito comum. O médium repassa sempre de acordo com a possibilidade psíquica. É claro que a possibilidade psíquica de Divaldo é extremamente ampla. Nós estamos falando aqui de Vitor Hugo e de um médium dos mais excepcionais, Divaldo Franco, na história da humanidade. Então, duas mentes realmente muito preparadas, embora isso havia um débito na captação da mensagem. Chico Xavier, também dos grandes médios da nossa era, ou de todas as eras, relatava o mesmo fenômeno e a mesma singularidade de que a recepção era menor do que o espírito pretendia. É claro que o Divaldo menciona aqui que esse fenômeno se repetiu muitas vezes. Como o fenômeno se repetiu muitas vezes, com o treino, com o exercício, a afinidade aumenta. Aí, se a gente pudesse colocar numa escala, se numa primeira mensagem o médium transmite 60% do pensamento do espírito, no exercício, na continuidade, ele vai aumentando para 70, 80, 90, mas não chega a 100%, segundo os próprios espíritos. Esse tema eu trato no meu livro Psicofonia na Obra de André Luiz, no capítulo chamado Capacidade Receptiva Mediúnica, que eu vou abordar com mais detalhes no próximo programa, que é exatamente isso que Divaldo narrou. Ele assistia à trama e podia até interferir, que é o que o Kardec coloca, que a interferência do médium faz com que ele se torne um mau intérprete. Vitor Hugo encontrou uma solução, já que Divaldo ficou emocionalmente impactado com uma das cenas que ele viu do romance. A alternativa foi misturar, ou seja, psicografar capítulos aleatoriamente para que a ideia não tivesse um curso e assim ele não interferisse no processo. Veja que, embora médium mecânico, não era possível de todo anular a interferência. Por quê? Porque o médium é o intérprete. O pensamento do espírito tem que passar pela mente do médium. Então, se o pensamento de Vitor Hugo ia passar pela mente de Divaldo e ele tivesse uma ideia pré-concebida, ele interferiria no conteúdo do romance. Por isso é que Vitor Hugo fala aqui de forma muito simpática: não interfira no meu romance. Porque esse é o mecanismo. Ora, mas Divaldo não é passivo? Não era mecânico? O médium mecânico, ser médium mecânico, não implica em você ser passivo. Muitas vezes o médium intuitivo, ele pode ser mais passivo do que o mecânico. É porque é interessante que a passividade expressa a não interferência no pensamento do comunicante. A forma de manifestação mediúnica da psicografia, por exemplo, ela pode ser automática, mas o médium não ser passivo. Parece um paradoxo, mas não é. Ele pode escrever automaticamente e ter tantas ideias preconcebidas que ele interfere na comunicação. É por isso que o médium ele pode ser consciente e passivo. Como? Ele sabe que está em transe, ele sabe que está repassando o pensamento do comunicante, mas ele procura ser fiel ao pensamento, sobretudo se ele tiver experiência, maleabilidade, e não ficar completando o pensamento do espírito. Ele tem que saber realmente filtrar o que ele está repassando. Ele é consciente e pode ser passivo. Ele pode ser mecânico e não ser passivo.
Repito, aqui no caso de Divaldo, ele fala da primeira experiência que ele estava tendo com esse espírito Vitor Hugo, que, com o passar do tempo, naturalmente, com a experiência, ele foi, obviamente, ficando com menor interferência. Esse aprendizado que ele teve aqui, que ele relata, de que os capítulos vieram aleatórios porque ele estava interferindo, naturalmente, isso aí também é presumível pela qualidade literária da psicografia de Divaldo, sobretudo de Vitor Hugo, que ele aprendeu que não deveria se apaixonar pela trama. E aí, o espírito não precisaria mais fazer essa transmissão aleatória de páginas. Então, esse caso ele é extremamente rico e ilustrativo do que Kardec coloca sobre a interferência, a influência do médium nas comunicações, que o médium deve fazer todo o esforço para não interferir nas boas comunicações. Mas se a comunicação, se o contato psíquico é negativo, o que o médium deve fazer? Estabelecer resistência, antagonismo. E isso se faz, como o Divaldo explicou aqui, estabelecendo uma crítica. Se você critica o pensamento, se você analisa o pensamento, você é capaz de perceber se tornar um antagonista. Se é uma ideia obsessiva, você se protege. Mas veja, por outro lado, se você está numa reunião mediúnica, numa situação controlada, e você fica criticando, analisando, criticando no sentido assim, será que é meu? Será que não é? Será que é verdade? Será que não é? Você fica na mesma situação antagonista, você atrapalha. Que foi o que Divaldo deu aqui, de forma muito simpática, a sua experiência, que é uma experiência riquíssima, que ajuda muito no aprendizado de todos nós médiuns, da não interferência, de ser dócil na mão dos benfeitores espirituais e atrair para junto de si bons espíritos, pela conduta, pelo trabalho no bem. Tá? Então, essas são algumas questões que a gente traz aqui. Quanto à psicografia em casa, é um caso que eu já comentei. Divaldo Franco tem esse compromisso, 10 romances ele menciona, é óbvio que ele teria que psicografar em horários programados e diariamente, senão ele não daria conta da tarefa. Não é o caso comum de nós médios que tem uma tarefa restrita ao socorro dos médicos, sem querer fazer comparação. Cada pessoa tem um compromisso. A gente deve se engrandecer nesse compromisso. Por isso, não é salutar a psicografia em casa. Porque muitas vezes a gente não pode se comparar com médios como Ivone, Divaldo, Chico, que vêm com uma tarefa programada no mundo espiritual. Às vezes a gente quer inverter esses valores e se comparar indevidamente e justificar, mas Divaldo fez, Chico fazia, Ivone fazia. Divaldo, Chico, Ivone. Sem nenhum demérito para nós, mas tenhamos um senso de proporção. E engrandeçamos-nos na tarefa que nós abraçamos. Então, somente o estudo nos faz vencer essas resistências. Somente o trabalho no bem nos dá lucidez psíquica, amadurecimento para diferenciar pensamentos, estabelecer a resistência no momento certo, acolher o pensamento no momento certo. Porque também aqui, ainda finalizando, né, nesse estudo de caso aqui que Divaldo nos permite, através dessa publicação, se ele não abraçasse com humildade e dedicação e com grande esforço, ele teria abandonado a tarefa. Ele tem livre-arbítrio. Mas nós temos que aprender a usar o livre-arbítrio a nosso favor e não contra nós. Ter a liberdade de abraçar a tarefa com amor. Que a gente fala em livre-arbítrio só para abandonar a tarefa.
Mas a gente precisa exercer esse livre-arbítrio, que é abraçar com amor a tarefa da mediunidade. Se nós somos médiuns com potencialidades ostensivas. Se somos médiuns da intuição, da inspiração, engrandeçamos isso também. Pela vigilância psíquica, pelo estudo, pela oração diária, pelo esforço. Nós não sabemos a totalidade dos nossos compromissos, como Divaldo não sabia lá na década de 70 com o Vitor Hugo. Muitas vezes temos compromissos promissores, que os espíritos não vêm nos revelar. Eles não ficam prometendo. Eles deixam a gente caminhar, eles estimulam a nossa caminhada, até que no momento certo surge a tarefa. Quando o trabalhador está pronto, a tarefa aparece. O trabalho surge. É o que diz André Luiz, como epígrafe do livro Nosso Lar. Aqui, no caso, Vitor Hugo só surgiu no momento certo. Ele já preveniu, você vai ter essa tarefa, 10 livros. Mas não quer dizer que com isso Divaldo cumpriria. Ele cumpriu. Por quê? Porque ele doou à existência, o seu bem da vida, foi a mediunidade, a benefício do próximo, sem exigir nada em troca. Isso a gente pode falar, porque a gente vê. Ainda, ele está aqui, caminhando conosco, como um exemplo vivo do que a tarefa do bem pode fazer. A espiritualidade mais alta, com certeza tem protegido esse grande trabalhador, porque ainda nós precisamos muito de referências que temos com pessoas dedicadas e desinteressadas, sem nenhum tipo de vaidade. Esses estudos de caso são riquíssimos, porque nos ajudam a entender o mecanismo de estudo que Kardec faz no Livro dos Médiuns. Nós vamos encontrar estudos também muito ricos na Revista Espírita, que Kardec traz as perguntas, né, da Revista Espírita, e lá ele também faz muito estudo de caso. Kardec fazia muito estudo de caso como esse, a gente vê na Revista Espírita. Nós sempre temos trazido muitos casos e sempre traremos para nos auxiliar na melhor compreensão dessa temática. E aqui, então, deu para a gente ver a influência que o médium pode exercer nas comunicações, num sentido geral de comunicação, tanto de benfeitor quanto de perturbadores ou de obsessores. A influência do médium é preponderante. Daí Emmanuel dizer que toda influência espiritual, positiva ou negativa, ela nos soa como um conselho. A gente acolhe se quiser. Bom, vamos passar para algumas perguntas. Vamos verificar aqui se temos já algumas perguntas que nos chegaram pelo WhatsApp. Nós vamos continuar nessa temática, porque ela é muito rica em termos de ajuda ao médium entender essa questão da captação psíquica dos pensamentos. E o médium aprender também que ele não está fora do processo. E isso é muito importante a gente saber, que não está fora do processo. Porque também nos coloca um pouco de responsabilidade. E não ficar colocando tudo sobre os espíritos, ou de responsabilidade dos espíritos. Nós temos a nossa cota de responsabilidade. No próximo programa eu vou estudar um pouco mais sobre esse mecanismo que Divaldo coloca aqui, da capacidade receptiva mediúnica, para a gente ver o que interfere, ampliando a capacidade receptiva mediúnica ou diminuindo a capacidade receptiva mediúnica. A Rosalba dos Santos, subconsciente profundo, somente Deus pode acessar. Ela faz, na verdade, uma pergunta, mas eu transformei numa afirmativa e até concordo com isso. Porque é interessante, muitas pessoas perguntam assim, por que André Luiz, quando desencarnou, já não lembrou de tudo, que ele conta, né, muito da vida passada dele, por que ele demonstrou tanta surpresa na vida espiritual? Será que ele já não tinha estado na vida espiritual antes, para dizer de tanta surpresa, como ele coloca no livro? Mas é interessante,
o espírito só vai recobrando a lembrança do que foi em vidas passadas, ou esse acesso ao subconsciente profundo aqui, como a companheira coloca, ao longo do tempo. E tem espírito que reencarna várias vezes e na vida espiritual não acessa esse subconsciente profundo aqui mesmo, não. Então ela tem razão, somente Deus pode acessar. A gente não consegue ainda na nossa faixa evolutiva, acredito que na condição de espíritos puros, aí sim, a gente consegue absorver toda a totalidade das reencarnações. Não é? Porque o espírito puro já adquire todo saber. Mas na nossa faixa, não tem. Silvia Fernanda, Jacobson, médium inconsciente é o mesmo que médium sonambúlico? Olha, é sim. O inconsciente é o sonâmbulo, mas tem dois tipos de sonâmbulo. Tem o sonâmbulo anímico, que a alma do médium se manifesta, e tem também o psicofônico sonambúlico, que é o médium que está transmitindo o pensamento de outro espírito, de um espírito. No caso do sonâmbulo, o médium transmite o pensamento da sua própria alma. Então ele pode não lembrar de tudo. No psicofônico sonambúlico também pode ter uma amnésia parcial. Tá? Então, é o que se fala, no caso de sonambulismo, é o que a gente tem esse estado. O Sebastião pergunta, quando estivermos dormindo e vamos a algum lugar em auxílio de irmãos desencarnados em uma tragédia, seria um desdobramento ou não? Toda noite a gente desdobra. Sair do corpo é desdobrar, tá? Sebastião, quando falamos assim, nós desdobramos, quer dizer, nós saímos do corpo. Então a gente sai do corpo toda noite quando dorme. O que a gente vai fazer pode ser isso aqui que você falou. Numa reunião mediúnica, eu desdobro também sob controle de benfeitores espirituais. Então, o ato de sair do corpo, que é a chamada emancipação da alma, também é chamada por Kardec de desdobramento. Essa expressão é de Kardec. A Rosana Polato, quando o médium se desloca para um outro lugar em contato com o espírito, para acontecer um diálogo, é necessário trazer o espírito à reunião mediúnica ou não? Necessariamente não. O médium pode ir à distância e lá conversar com o espírito. É importante, quando o médium está desdobrando, que o dirigente saiba que, mesmo à distância, ele conversando com o espírito lá, sem que ele venha para a reunião e manifeste na reunião, não é, o grupo esteja ajudando nesse trabalho que o médium está fazendo à distância. Esse trabalho não é feito isoladamente, ele é feito coletivamente, embora o médium esteja em desdobramento à distância, dialogando psiquicamente com o enfermo, que às vezes não tem condição de vir à sala de reunião mediúnica. A Roseli Ubaldo nos pergunta, pode passar uma mensagem através de um desenho mediúnico nos trabalhos de desobsessão? Roseli, isso é até possível, embora André Luiz, no livro Desobsessão, recomende que a gente evite qualquer outro tipo de exercício mediúnico que não a psicofonia ou a psicografia. Mas o desenho mediúnico, ele pode acontecer numa reunião mediúnica. Por fim, a Claudine nos pergunta, Jacob, durante a leitura de um romance, pode um médium ser transportado para a cena do livro? Aí já é imaginação. Tá, Claudine? Porque se você está lendo e você se transporta para aquele ambiente, você está imaginando. Que foi o que Divaldo aconteceu com ele. Ele se transportou para o ambiente do romance e ficou lá com pena das crianças que foram assassinadas, esperando para ver o que acontecia com aquele personagem, quando o Vitor Hugo chamou a atenção dele, Divaldo, isso aconteceu no século XVIII. Você está imaginando. E a sua imaginação está interferindo na psicografia. Não imagine. Deixa eu transmitir o romance. É essa interferência. Então, quando a gente se transporta para algo que está lendo, isso aí é um processo de imaginação e a gente não deve fazer isso. A gente deve pegar as imagens positivas do livro, mas sem perder muito a consciência. Bom, eu vou ficando por aqui. Lembrando sempre que o nosso estudo está disponível também em podcast no canal da FEB, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais, como sabem, ficam sempre gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue e compartilhe com aqueles que não puderam
assistir ao vivo. E se você tem dúvidas acerca da mediunidade, ou gostaria de ficar atento à programação da FEB TV, dos nossos estudos, acesse o Telegram, @FebTV_Mediums. E você pode encontrar todo o conteúdo que foi estudado até hoje nos nossos programas, acessando o site febtv.com.br/médiuns. Lá você encontrará, inclusive, as perguntas que já foram respondidas no Telegram. E a FEB TV disponibiliza 3 oportunidades de estudo das obras básicas. Anote aí, na segunda-feira, às 20 horas, horário de Brasília, estudando o Livro dos Médiuns. Na terça-feira, 20 horas, horário de Brasília, estudando o Livro dos Médiuns aqui conosco. E nas quintas-feiras, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, às 21h30, horário de Brasília. E, finalmente, colabore com a FEB TV. Auxilie para que a FEB TV possa continuar transmitindo. Se você ajudou, receba o nosso agradecimento. E se você ainda não, ajude para que a FEB TV prossiga levando a informação que transforma, que eleva e que auxilia no progresso de cada um de nós. Eu vou ficando por aqui. Até a semana que vem. Estudando o Livro dos Médiuns. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Nós queremos te agradecer do fundo do coração e aproveitar esse momento para pedir que você se junte ao projeto, continue sendo um colaborador, continue fazendo as suas doações para que o trabalho prossiga, levando esclarecimento, levando consolação a milhares de corações espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Gratidão e esperança na continuidade da sua doação. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.